Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril, e eu tô indo acompanhar mais um plantão. Dessa vez é um plantão numa cidade vizinha aqui da minha, dá mais ou menos 40 minutos daqui até lá. É uma cidade bem pequena, de menos de 10 mil habitantes, se eu não me engano tem 7 mil habitantes lá. Aproveitando que a minha mãe apareceu aqui do nada... Ela não quer aparecer. Eu queria agradecer, enaltecer e deixar aqui registrado que ela acordou 5 horas da manhã só pra me fazer café da manhã. Agora são quase 6h15, eu estou esperando minha carona pra gente ir pra cidade vizinha. Lá nessa cidade tem uma coisa muito interessante, porque como é bem interior, lá não tem essa questão de especialista no hospital, então não vai ter pediatra, não vai ter obstetra. É um médico pra atender toda a demanda do hospital, então se precisar fazer parto é ele que faz, atender criança é ele que atende. E no caso ele também é cirurgião, então vão ter 3 cirurgias hoje, vai ter uma de manhã e 2 à tarde, todas as 3 são de hérnia, então eu também vou poder acompanhar e auxiliar essas cirurgias. O plantão lá é de 24 horas, das 7 às 7, então hoje é sexta-feira, quase 7 horas da manhã, né, até que eu chegar lá, e aí sai no sábado às 7 da manhã. Pode parecer que eu esteja muito arrumada, né, eu estou com essa calça, mas uma coisa que eu aprendi, gente. A gente ainda vive numa sociedade que existe uma pressão social muito grande em cima do médico, né, espera-se que ele seja uma criatura acima do que ele é. Então, como estudante, eu aprendi a ir bem vestida, porque isso faz com que os pacientes me levem mais a sério. Estudante, eu tenho cara de novinho, eu tenho cara de bebê. Então, se eu já vou com uma roupa assim, mais de qualquer jeito, tipo só uma calça jeans, um tênis e uma camiseta jogadona, eles não vão me dar tanta moral como se eu for bem vestida, parecendo que eu sou alguma coisa, mesmo eu não sendo. Vocês entenderam? Fora, gente, que a gente tá em quarentena, faz mais de um mês que eu não sei o que é sair de casa pra, tipo, ir num barzinho, alguma coisa. Então, se eu não me arrumar pra ir pro plantão, eu não vou me arrumar nunca. E é isso, vem acompanhar mais um plantão comigo. Gente, 7h40, já tô aqui, inclusive com a roupa do centro cirúrgico. A gente chegou, avaliou uma paciente que ela fez uma cirurgia de hemorroida tem uns dias e ainda ficou uns plicomas, que são tipo umas pelinhas que ficam ao redor do ânus. E aí ela tá em desconforto, principalmente cosmético em relação a isso. E aí a gente vai incluir ela também nas cirurgias de hoje, então pra tirar essas pelinhas, né? E a primeira cirurgia vai ser uma cirurgia de hérnia umbilical. 10 para as 2 da tarde, eu tô aqui no repouso. É uma sala, ali tem a cama do médico e aqui no chão tem o meu colchão. E eu até anotei aqui no bloco de notas do celular tudo o que aconteceu pra não esquecer de contar nada. Lá na cirurgia, a primeira cirurgia foi da hérnia umbilical, bem pequenininha a hérnia, gente, a incisão acho que foi menor do que o tamanho da minha unha, bem pequena. E é uma cirurgia bem simples de fazer, você descola o umbigo, né, vê o buraquinho que é onde tá saindo o pedaço do intestino e você costura, depois fecha a pele muito rápido. Quando terminou essa cirurgia, a gente veio aqui fora, porque como eu disse, ele tem que atender os pacientes que chegam aqui também. Aí a gente atendeu 2 gestantes, uma com 38 semanas e a outra com 37 semanas. As 38 semanas estava começando o trabalho de parto ainda, mas assim, bem longe de chegar perto da hora de ter o neném. E a outra estava só com dor de cabeça, ela ainda não estava em trabalho de parto. Aí a gente passou medicação para aliviar a dor e a outra a gente orientou continuar aguardando em casa o trabalho de parto evoluir. Aí a gente voltou pro centro cirúrgico para fazer a cirurgia dos plicomas, né, que são aquelas pelinhas ao redor do ânus que eu falei pra vocês, retirou e aí fechou, né, costurou, também super tranquila a cirurgia, muito legal, nunca tinha visto essa cirurgia. E dessa vez o doutor também deixou eu tentar fazer a anestesia, né, a anestesia nas costas, aquela que faz entre a 3ª e a 4ª vértebra lombar, ou entre a 4ª e a 5ª. Eu tive um pouco de dificuldade de achar o espaço que a gente tem que colocar a agulha, né, aí a gente tira, vem o líquor, aí a gente sabe que tá dentro do espaço da medula e aí você pode colocar o anestésico. Depois dessa cirurgia a gente veio aqui pra fora, atendeu mais pacientes, tinha uma paciente que tava todo mundo com medo porque ela tava com tosse e falta de ar, então todo mundo desesperado, meu Deus, é Covid, só que na verdade ela já tinha um histórico de asma, fuma e ela tava com um quadro de pneumonia e não de Covid. Óbvio que, tipo, tem o risco de Covid? Tem, mas é uma paciente que não teve contato com ninguém, que ficou isolada e que já tem essas outras comorbidades e pela ausculta era pneumonia. Atendemos também uma criancinha de 2 aninhos com infecção de garganta. Essa deu trabalho, gente. Algumas crianças são super tranquilas pra atender, outras choram bastante, principalmente quando tem que olhar a garganta, então pensa na dificuldade, tem que segurar os bracinhos aqui pra poder colocar o palito na garganta e olhar. Depois disso a gente almoçou e veio pro repouso, eu consegui tirar um cochilo de uns 40 minutos. Aí a enfermeira avisou que a próxima paciente da cirurgia de hérnia tá pronta, então a gente foi lá avaliar. É uma hérnia supraumbilical em cima do umbigo, bem grande, assim, a gente teve um pouco de dificuldade no exame físico, porque ela tá com muita dor, então vai esperar entrar no bloco cirúrgico, fazer anestesia, e quando ela estiver mais relaxada, fica mais fácil de examinar melhor. Aí eu vim aqui pro repouso pra trocar de roupa e tô indo lá pro bloco cirúrgico. 7h30 da noite, antes de eu contar como é que foi a cirurgia, explicar os casos que já tiveram até agora, eu vou aproveitar que eu tô aqui no consultório e fazer um tour pra vocês do que tem no consultório. Aqui a gente tem a maca, ali tem a impressora, esse aparelhinho com verde ali é o sonar que a gente usa para escutar o batimento cardíaco de bebê em gestante.
Aqui tem esse armário que tem luva, tem gel pra passar na barriga da mulher. E aqui tem a mesa, né, do atendimento. O computador aqui tem um sistema eletrônico de atendimento muito bom. Novamente, eu anotei tudo que tinha acontecido, porque eu não quero esquecer de contar nada no vlog. A cirurgia, quando a gente anestesiou a paciente, a gente conseguiu examinar melhor, porque com dor é muito difícil você examinar o paciente, é desconfortável, e aí ele fica tenso. E aí, quando anestesiou, a gente conseguiu examinar melhor e percebeu que era uma hérnia epigástrica, ou seja, acima do umbigo, e ela estava encarcerada. O que que é isso? A hérnia é quando tem um defeito, né, na musculatura, e aí tem um buraquinho. E por esse buraquinho, o intestino passa. E aí forma a hérnia. Então fica aquela coisa abaulada que a gente consegue ver por fora da pele. Quando a hérnia está encarcerada, como esse buraquinho, normalmente o intestino vai e o intestino volta, o que a gente chama de hérnia reduzível. Quando ela encarcera, ela não volta mais. O anel fica tão fechado que ela não consegue mais voltar. E qual o problema? De uma hérnia encarcerada, ela pode evoluir para uma hérnia estrangulada, que é quando o anel fica tão apertado que o sangue não consegue mais chegar. E aí a alça intestinal começa a morrer. E aí a gente percebeu que era uma hérnia encarcerada, né? A gente estava querendo, o anel estava tão assim apertado que podia evoluir para uma hérnia estrangulada. Mas foi muito legal de fazer, eu aprendi bastante nessa cirurgia. O doutor me ensinou alguns pontos, deixou eu dar alguns pontos na aponeurose, né, que é justamente onde tem esse defeito. Então ele me deixou dar alguns pontos para fechar, pude fechar a pele também, então foi uma cirurgia que eu aprendi bastante. Deixou novamente eu fazer a raquianestesia, né, tentar, novamente tive dificuldade. Na verdade é uma coisa simples de fazer, mas você tem que acertar justamente o pontinho e atravessar as camadas, ver o líquor vindo para conseguir injetar o anestésico. Ainda tô tendo dificuldade nisso. Depois que a gente saiu dessa cirurgia, que durou mais ou menos 1h30, a gente entrou hora 2, saiu quase 4 horas, a gente atendeu uma criança com dor de garganta, uma mulher que estava com enxaqueca e depois uma senhora que ela veio para mostrar exames. E o exame que ela tinha era uma endoscopia, e aí na endoscopia estava lá que ela tá com a mucosa do esôfago bem hiperemiada, então a gente passou alguns medicamentos, aconselhou ela a parar de fumar e beber menos café, porque ela estava tendo bastante refluxo de conteúdo gástrico e aí estava agredindo a mucosa do esôfago dela. Depois disso teve um procedimento que foi muito legal. Hoje cedo eu tive prova de cirurgia, é online mesmo, né, como as aulas estão sendo online. E aí é por formulário. E aí antes da primeira cirurgia eu resolvi a prova. E um dos temas que caiu na minha prova era cisto sebáceo. E aí quando foi no final da tarde teve um cisto sebáceo. E aí o doutor deixou fazer a exerese, né, que é a retirada do cisto. Então você faz uma abertura. O cisto sebáceo é quando uma glândula sebácea inflama, aí ela fica fechada e aquela secreção fica ali acumulada, pode infeccionar, e aí fica vermelho, inchado assim. Aí faz anestesia local, pega o bisturi, né, a lâmina do bisturi, faz uma incisão, retira todo aquele conteúdo lá, tipo, parece realmente uma gosma que sai lá de dentro, tira tudo que tem lá, dá um pontinho pra fechar. Foi muito legal de fazer, eu nunca tinha feito cisto sebáceo antes. Aí a gente jantou e aí agora atendeu um paciente que era uma criança de 11 anos com crise alérgica, né, ela tava todo vermelho, cheio de ampolas pelo corpo, né, aqueles calombinhos, e coçando bastante, então fez a medicação antialérgica. E agora eu vou voltar pro repouso. Eu consegui tirar 2 cochilos hoje já. E aqui à noite costuma ser bem tranquilo, então qualquer novidade eu volto a gravar. Nessa hora que eu falei com vocês, eu não tinha nem ideia da emergência que ia chegar. Depois daquela hora que eu saí do consultório, eu fui pro repouso e consegui dormir mais ou menos uns 40 minutos. Aí o enfermeiro veio avisar que tinha uma das pacientes que tinha feito cirurgia, que ela não tava conseguindo fazer xixi, e ela tava com a bexiga bem cheia, mas não tava conseguindo. Então a gente foi lá olhar todos os pacientes que tinham feito cirurgia, tinha uma outra paciente que ela tava vomitando também, então passar a medicação pra tirar o vômito, foi passar uma sonda de alívio na paciente que não estava conseguindo fazer xixi, só para realmente esvaziar a bexiga, e olhar todo mundo que estava no pós-operatório, né, tava tudo tranquilo, lá como é que tava a incisão, se não estava sangrando, tudo ok. Depois disso a gente atendeu um paciente que foi um caso muito interessante. Ele era jovem, se eu não me engano ele tinha 21 anos, e ele estava com uma dor abdominal, na verdade era lombar, que vinha para frente do abdômen, e com sintoma de dor na hora de fazer xixi, então a gente interrogou uma possível infecção urinária, só que era uma dor assim, atípico, o tipo da dor, né, parecia também muito uma cólica renal, só que ele tinha uma dor bem localizada no lugar do apêndice, né, então ficou naquela. Como tinha pouco tempo de evolução ainda, era só um dia de evolução, não estava bem clássico, não dava pra dizer o que era. Então, tanto que o doutor não entrou com antibiótico para infecção urinária, preferiu esperar ele fazer os exames, porque se ele passasse o antibiótico e fosse uma apendicite, podia mascarar o quadro, e aí quando ele realmente tivesse sintomas, né, ia estar bem mais sério. O mais legal desse quadro é que no dia seguinte o paciente veio parar no hospital aqui da minha cidade, né, como aquele hospital é de pequeno porte, ele veio pra cá, continuou com a dor, né, ele foi medicado lá no hospital,
Foi pedido alguns exames pra ele, mas naquele hospital não tava fazendo exame, aí foi feito os pedidos pra ele fazer particular. Aí ele veio aqui pra minha cidade pra fazer os exames e acabou sendo internado. Eu não sei exatamente como foi esse processo, eu sei que o cirurgião acabou esbarrando com ele dentro do hospital aqui da minha cidade. Deu sorte que ele tava de plantão também. E quando ele fez o exame físico do paciente, ele tava assim com o abdômen bem duro e conversou com quem tava de plantão e aí fizeram a cirurgia e na verdade ele tava com o epíplon inflamado. O epíplon é tipo uma membrana que fica ali junto do intestino e aí tava inflamada e essa inflamação foi direcionada para a área do apêndice. O apêndice dele tava normal, mas aí tava inflamado bem nessa região, por isso que ele tava com essa dor e parecia muito um quadro de apêndice inicial. A gente voltou pro repouso e aí o doutor me deu uma aula sobre remédios, sobre alguns medicamentos para vômito e para dor de paciente em pós-operatório. E quando eu digo aula, é aula mesmo, gente. Ele explicou tudo, questão de receptor, mecanismo de ação, por que que eu uso um remédio para vômito, sendo que tem vários, né? Qual é o melhor para pós-operatório, por quê, aonde esse remédio vai agir. Inclusive, eu fiquei percebendo tanto que eu não estava sabendo aquele conteúdo que eu precisava aprofundar isso, né? Saber mais essas coisas específicas e não só decorar que no pós-operatório você usa tal remédio. Quando deu meia-noite e pouco, o enfermeiro bateu na porta falando que ia chegar uma emergência. Uma coisa que eu achei muito legal dessa cidade é porque, como é muito pequena e não tem SAMU, a população já sabe que quando tem uma emergência precisa ligar no hospital e aí o hospital envia uma ambulância para ir buscar o paciente e trazer para atendimento. Então é por isso que a gente já é avisado antes do paciente chegar e a gente já vai para a sala de emergência, fica preparado para receber. Esse caso foi um senhor, ele tinha 55 anos, se eu não me engano, e ele sofreu uma facada no abdômen. Na verdade foram duas facadas, né, que a gente chama de ferimento por arma branca, que são facas. E aí ele chegou com uma perfuração aqui do lado direito, praticamente assim na transição entre o tórax e o abdômen, e uma outra do lado esquerdo, um pouco mais embaixo. E nessa do lado esquerdo o intestino dele estava para fora, o intestino perfurado, né, por conta da facada, sangrando bastante. O paciente estava branco, suando pra caramba, com sinais clássicos realmente de choque hipovolêmico, né, que é quando está sangrando tanto que o volume sanguíneo que sobra dentro dos vasos começa a ser insuficiente. Então já começou aquele atendimento, né, pega o acesso na veia e mete volume, né, coloca bastante soro para subir esse volume dentro do sangue e aí continuar levando oxigênio para onde precisa, né. Nesses casos a indicação é claramente cirúrgica, né, o cara tá com o intestino para fora. Só que a gente descobriu que naquele hospital, apesar de ter o centro cirúrgico e ter um cirurgião de plantão, não pode fazer cirurgia de emergência. Não tem ninguém responsável pelo centro cirúrgico à noite, então não tem nenhuma equipe para ajudar na cirurgia, né, para fornecer os materiais, para pegar as coisas, inclusive fica tudo trancado. E lá também não tem banco de sangue, então se precisasse de sangue não ia ter como, então é muito risco para o paciente. Então o que tem que fazer? Mandar aqui para minha cidade, né? Então a ambulância traz o paciente aqui para minha cidade e no hospital daqui é feita a cirurgia. O que aconteceu? Como o médico do plantão era cirurgião, ele já viu onde estava sangrando, né, no pedaço do intestino que estava para fora, onde estava o sangramento. Ele lá no mesmo, na sala de emergência, deu alguns pontos para estancar esse sangramento, né? Não colocou o intestino de volta nem nada, ele só deu os pontos lá para poder parar aquele sangramento e o paciente não ia o caminho todo perdendo sangue. E do outro lado, que estava só a perfuração, né? Quando você tem uma perfuração, você tem que colocar o dedo, ver aonde foi, né? Aí ele falou que tinha quase certeza que tinha passado o diafragma, né? Que é esse músculo que a gente tem separando o tórax do abdômen. Aí ele deixou eu dar os pontinhos aqui onde estava esse corte do lado direito, e aí quando a gente fez a ausculta pulmonar nele, eu vi o pulmão, do lado direito, que era onde tinha essa perfuração, estava abolido, não tinha ausculta, não tinha barulho de ar entrando. Então ele suspeitou que realmente tinha ido para dentro do tórax, e aí tava, o pulmão estava colabado, sabe, por conta da pressão dentro da cavidade, e aí a gente precisou drenar o tórax, ele deixou drenar o tórax. Foi a terceira vez que eu fiz uma drenagem de tórax, foi muito legal, agora eu tô mais tranquila, não tenho mais tanto medo, então passo o bisturi, abre, coloca o tubo e fecha. Foi uma cena muito louca, tipo, todo mundo no hospital tava meio sem saber o que fazer, porque eu acho que eles não têm muita experiência com emergências assim, porque é tudo direcionado. No caso, o doutor ainda segurou um pouco, porque ele sabia o que fazer, né? Sabia como estancar o sangramento, então quis mandar o paciente um pouco mais estável. Conforme foi repondo, né, o volume de soro, também o paciente começou a melhorar. Uma coisa que eu lembro muito que ele falou no começo é que ele tava com sede. E eu lembro do cirurgião me falando que se o paciente falar que tá com sede, o negócio tá sério. Aí a gente ligou no SAMU aqui da minha cidade para enviar uma ambulância com um médico para fazer o transporte desse paciente, né, porque não tinha ele com ele só com um técnico ou só com o enfermeiro, porque se ele parasse no meio do caminho, se precisasse fazer alguma coisa assim médica, tinha
tinha que ter alguém responsável e como era o único médico no hospital ali da cidade, não tinha como ele sair para levar o paciente. Então veio a equipe do SAMU para fazer a retirada do paciente. Nesse momento o cirurgião já ligou aqui no hospital também, já passou o caso, já falou o que tinha feito, já ficou tudo organizado. E aí eu fiquei sabendo depois que o paciente foi feita a cirurgia, tá tudo bem. Depois que teve essa emergência, a gente foi dormir, não teve mais nada durante a noite. Pela manhã a gente passou a visita novamente nos pacientes do pós-operatório, ver que se tava tudo bem, liberar quem podia dar alta e fazer já as prescrições, atestado, esse tipo de coisa. Muita papelada, gente, tem muita papelada pra fazer. E aí viemos embora, acabou o plantão. Tô ficando muito feliz com essas experiências que eu tô ganhando, são coisas assim realmente incríveis, muita prática principalmente, aprendendo a avaliar, aprendendo a lidar com a emergência, onde já se viu, tipo, deixei eu estar segurando o intestino pra fora da cavidade do cara, foi incrível. Espero que vocês tenham gostado demais desse relato de plantão, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificação, deixem o like de vocês pra me ajudar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!